Olá, eu sou o Reverendo King School e o assunto desse vídeo é sobre o famosíssimo livro O Caibalion. Esse que está aqui, ó. Caibalion é um dos grandes pilares da magia hermética. No Caibalion são apresentados os sete princípios herméticos. Você encontra no Caibalion. Magos de todo o planeta, magos hermetistas, eles seguem esses preceitos desses sete princípios, dessas sete leis, né? Nós temos aí o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, causa e efeito, enfim, e do gênero. Então, esses sete princípios, eles dominam praticamente assim, eles formam a base da magia hermética. Durante todos esses anos, desde que o Caibalion surgiu no Brasil, o livro sempre foi assinado por 3 iniciados. Então isso sempre levou todos os magos, todos os interessados e todas as pessoas que leem o Caibalion e conhecem o mínimo da doutrina hermética, levou as pessoas a pensarem que este livro, os ensinamentos, os 7 princípios contidos aí dentro, eles teriam vindo lá de Hermes Trismegisto, lá de trás de toda a filosofia hermética, e que isso seria algo já meio que revelado lá atrás, né? na era de Hermes, do grande mago, que também no Egito foi Tote, em Roma foi Mercúrio, enfim, a gente aqui no Brasil sempre se imaginou isso, que era um fragmento, um texto, assim como existe o Corpus Hermético, que é um livro famosíssimo sobre a magia hermética. Então imaginou-se que o Caibalion ele vinha das entranhas da magia hermética lá, dos originais e tudo aquilo. Muito bem, e daí essa assinatura, os 3 iniciados, né? Como que algo assim só para constar, né? Mas o conteúdo teria tido origem lá nos ensinamentos originais de Hermes. Ocorre que recentemente no Brasil foi lançado essa edição aqui, o Caibalion, uma edição definitiva e comentada, diz aqui, cujo autor, né, cujo chama-se atenção nessa edição para esse nome William Walker Atkinson, né, que é esse cidadão aqui, que consta aqui no livro, esse aqui, né, é o William Walker Atkinson. Quando a pessoa lê esse livro, ao ler esse livro, é muito fácil de verificar, porque metade do livro, ele conta sobre quem teria escrito o Caibalion. E a conclusão inequívoca é que foi esse cidadão aqui. Foi William Walker Atkinson. Muitos outros disputaram a autoria desse livro, mas nenhum convenceu, né? Porque, na verdade, quem escreveu o Caibalion, né, e os 7 princípios da magia hermética, foi esse cidadão aqui, que era William Walker Watson, que era um advogado que viveu nos Estados Unidos lá, né, escreveu aí por 1909, ele morreu em 1931, então ele viveu ali aquela época, aquela década ali de 1910, 1920, era uma pessoa inteligente, né, alguém que produzia com muita facilidade, e foi ele, esse escritor, advogado, William Walker Atkinson, que foi um dos fundadores do mentalismo. Todos esses livros de autoajuda que são encontrados,
vários autores famosos que vêm desses livros, A Força do Pensamento Positivo, Pense e Enriqueça, tudo com pensamento e com mentalismo, eles foram beber na fonte dos textos do William Walker Atkinson, que foi um homem que enunciou os 7 princípios herméticos que existem no Cabalhão. Esse livro ele é meio recente no Brasil, mas vale muito a pena adquiri-lo e ler, porque metade do livro é justamente sobre essa discussão aí de quem teria sido o autor. E o autor do livro chega à conclusão inequívoca que foi esse advogado, né? o Walker Atkinson, foi o autor desses 7 princípios herméticos. Então aquilo que as pessoas imaginavam, né, desde lá da década de 70, quando você tinha os magos hermetistas, aquela coisa toda, os 7 princípios, nada a ver. Isso aí foi escrito por esse sujeito aqui, ó. Esse cara aqui. Ah, mas então os princípios não valem? Não. Eu não estou dizendo, eu não estou entrando no mérito dos princípios. Eu só estou comentando que a vida ela é muito gozada, principalmente nessa coisa de magia, né, de artes esotéricas e da própria arte também. Então é que aquilo que às vezes que nós pensamos que é uma coisa, tem gente que já morreu achando que esses princípios constantes no Cabalhão, né, estudo de filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, essa coisa toda, o cara morreu pensando que isso era original lá dos textos do Hermes Trismegisto, daquela coisa toda. Quando não tem nada a ver, foi um advogado ali americano que inventou esses 7 princípios, o princípio tal, e todo mundo, amém, 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 né? Então é por isso que tem muito pouca crítica. Recentemente eu vi um outro livro de uma autora aqui no Brasil, Para Entender o Cabalhão. Ela cita lá que provavelmente foi escrito por William Walker Watson. Mas o que eu me refiro é isso. Quer dizer, com uma falta de conhecimento, ela vai nos trazendo surpresas ao longo da vida. Esse livro, ele veio para clarear uma coisa assim, para que as pessoas também não achem que esses 7 princípios são infalíveis. Não, isso foi bolado por um advogado americano, né? Em cima dos textos desse cara, que tinha uma mente fertilíssima, foram cunhados dezenas de livros, dezenas de teorias sobre mentalismo, sobre a força da mente, do pensamento positivo. Aquele Vincent Peale que tinha lá, essa turma toda aí, cujos títulos até hoje são vendidos aí nas livrarias e nas estantes de autoajuda. Então, eu não estou, vou repetir, tirando o valor ou desacreditando esses princípios, não se trata disso. Só se trata de você não achar que esses princípios vêm lá da magia hermética lá do passado, né? Lá de Hermes e tudo isso. Não vem nada. Vem aí de 1910, 1909, com esse cidadão William Walker Atkinson. Ele inventou, criou, né? Porque não deixa de ser uma arte também, ele criou, vamos dizer assim, porque se eu usar a palavra inventou, parece que se trata de uma fraude, não. Ele criou esses 7 princípios que teoricamente regem toda a magia hermética, regem todo o universo. E muita gente acreditava que isso fazia parte dos textos originais de Hermes, quando na verdade isso não existe. Isso é criação de um escritor americano. Valeu? Obrigado por assistir o vídeo.